Oi, meus lindos, minhas lindas. Gente, vim aqui avisar uma coisa bem séria pra vocês. A anestesia tá voltando agora. Vou fazer um resumo rapidinho de que hoje foi bem melhor do que a primeira vez pra tirar os outros dois dentes. Porém, teve um último chatinho aqui que deu um trabalho porque ficou a raiz. E eu vim explicar pra vocês a importância de tirar esse dente mesmo, gente, porque é horrível, tá com um dente horrível desse no seu dente, infeccionando tudo por dentro de você. E aqui, vou mostrar pra vocês, olha isso. Ele quebrou bem aqui, ó, tá vendo esse dente aqui, ó? Ele quebrou essa pontinha aqui e deu a complicação pra poder tirar do caramba esse pedacinho só. Então pensa, como que eu fui lá no céu e voltei. Por isso que eu sou muito grata a Deus. Aqui, ó, esse pedacinho quebrou aqui, ó, na metadinha desse dente. Tirem, gente.